Futebol Jovem Pan. O jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, está preso na Espanha após ser acusado de estupro. A defesa do atleta tem até terça-feira que vem para entrar com recurso para que ele responda em liberdade. Sobre esse assunto que mancha a carreira de um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro, a gente conversa agora com a Beatriz Calegari, que é advogada criminalista. Bom dia, doutora Beatriz, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia, tudo bom? Obrigada. Doutora Beatriz, a mãe de Daniel Alves, a dona Lúcia, está em Barcelona e nessa quinta-feira ela se reuniu com os advogados do jogador que está preso desde a última sexta-feira e na saída do escritório ela preferiu não se manifestar, mas ao ser perguntada se achava que o filho é inocente, ela consentiu com a cabeça. E além da mãe, o irmão do lateral direito, Ney Alves, também está em Barcelona e afirma que ele foi vítima de uma armadilha, que acredita que ele não é culpado aí desse caso. Há alguma chance de Daniel ser inocente dessa acusação, de ter sido realmente uma relação consentida, como ele afirma? Olha, Cláudia, pelo que a gente está vendo até agora, das provas que foram colhidas nos autos da investigação, tudo aponta que tenha sido uma relação sexual não consentida pela vítima, pelo depoimento que ela prestou, pelo exame de corpo de delito que ela fez, que segundo a mídia espanhola aponta sinais de agressão e de violência durante o ato. Mas as investigações ainda estão no começo, né? Eles ainda vão fazer uma série de questionamentos para a vítima, ela ainda vai passar por outros exames, acredito que tenha sido encontrado material de esperma nas roupas dela, então eles ainda vão verificar se esse material é o mesmo que o do Daniel, então há chances de que ele seja inocentado, né? A gente não pode tirar nenhuma conclusão agora no início, porque as investigações ainda não terminaram, mas ao que tudo aponta até o momento é que houve sim uma agressão sexual por parte dele. Doutora Beatriz, para essa entrevista a gente conta também com a presença aqui do nosso comentarista Zé Manuel de Barros. Seja bem-vindo, Zé, um bom dia. Bom dia, doutora Beatriz, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Tudo o que foi noticiado até agora, a gente tem acesso através da imprensa espanhola, a imprensa brasileira repercute, em cima do que foi declarado pelo Daniel Alves, em cima do que foi declarado pela vítima. O Daniel Alves tenta responder o processo em liberdade, tem um prazo até a próxima terça-feira com seus novos advogados para pleitear junto à Justiça Espanhola. Mas até agora, todas as declarações da vítima são coerentes, ao contrário do Daniel, sempre incoerente. Você vê alguma possibilidade dele deixar a prisão de forma imediata e responder em liberdade, doutora? Bom dia. Eu acho que as chances são muito baixas dele conseguir responder esse processo em liberdade, né? A decisão da Justiça Espanhola no sentido de decretar a prisão preventiva foi uma decisão tomada com base nas provas que já tem no processo até agora, que são muito contundentes, como você falou, a palavra da vítima, os depoimentos que ela prestou são sempre muito coerentes e ele já mudou a versão dele mais de uma vez nos depoimentos, e além disso, a Justiça Espanhola tem ciência de que caso ele seja colocado em liberdade, ele vai poder retornar para o Brasil, e uma vez que ele retorne para o Brasil, ainda que ele seja condenado posteriormente pela Justiça Espanhola, o Brasil não extradita brasileiros natos. Então, o Brasil não vai devolver ele para a Justiça Espanhola para que ele cumpra uma pena lá. Então, as chances de que ele se furte de um possível cumprimento de pena lá na Espanha é muito grande caso ele seja colocado em liberdade. Então, por esses motivos, eu acredito que a Justiça Espanhola deva manter a prisão preventiva dele. Doutora Beatriz, eu peço licença só um minutinho, a gente tem uma chamada de Brasília, já voltamos com a entrevista. A gente vai voltar agora com a entrevista que a gente estava fazendo com a doutora Beatriz, que é advogada criminalista, sobre o caso do Daniel Alves, que está preso na Espanha aí, acusado de estupro. Doutora Beatriz, a senhora estava falando, você estava falando, que você é bem jovem, sobre o caso, sobre o Daniel Alves e que a Espanha, o Brasil não extradita um nativo, né, daqui do Brasil, num caso como esse. A gente lembra aí do caso do jogador Robinho, que foi bem parecido, só que o envolvimento dele foi num estupro coletivo, mas ele está solto no Brasil, né, vivendo, até onde a gente sabe, uma vida normal.
por aqui. Eu gostaria de saber, isso já faz 10 anos, né? Foi em 2013 esse caso. Por que isso acontece? Então, o caso desses dois jogadores é um pouco diferente, porque no caso do Robinho não houve a decretação da prisão preventiva dele, conforme houve no caso do Daniel. Então, o Robinho, ele respondeu esse processo que estava correndo na Itália em liberdade, e isso possibilitou a vinda dele para o Brasil. Aqui no Brasil, existe uma lei que proíbe a extradição de brasileiros natos. Então, o Robinho, por mais que ele tenha sido condenado lá na Itália, ele não pode ser extraditado, porque é um direito dele como cidadão brasileiro. Então, é por isso que ele continua aqui em liberdade, né? Agora, o que pode ser feito no caso dele, diferentemente do Daniel, é que a Itália pode pedir para que o Brasil processe e julgue ele aqui no país. Então, essa seria uma opção dele ser processado novamente aqui no Brasil e julgado pelas leis brasileiras, para que seja aplicada uma pena para ele aqui no Brasil e ele possa cumprir a pena aqui. Mas voltar para a Itália não é uma possibilidade, a não ser que ele vá de livre e espontânea vontade. No caso do Daniel Alves, como ele foi chamado para prestar depoimento, ele compareceu lá, né? Ele estava na Espanha fisicamente, e eles decretaram a prisão preventiva dele, ele foi preso lá na Espanha, e agora, caso a Espanha não libere ele, né, ele vai ter que cumprir a pena dele lá, caso ele seja condenado. Se eles, por um acaso, aceitarem o pedido que provavelmente ele vai fazer de liberdade provisória, e ele seja liberado, e caso ele volte para o Brasil, que eu acredito que esse seja o grande medo da justiça espanhola, ele não vai mais voltar para a Espanha, né? O Brasil não vai extraditar ele para que ele cumpra uma eventual pena pela qual ele seja condenado lá. Então, basicamente, eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais eu acredito que a justiça espanhola não vá deferir, não vá aceitar o pedido dele de liberdade provisória, porque daí vai ter grandes riscos dele se evadir lá da Espanha e não vai mais ter a possibilidade de voltar. Zé? Doutora, há muitas pautas interligadas. Foi citado o caso do Robinho e provavelmente a justiça espanhola tenha se precavido para evitar o que aconteceu com o Robinho, já fazendo a prisão preventiva. Segundo, ele sendo liberado, retendo o passaporte, né, talvez ele encontrasse meios para voltar. Não sei como é que a senhora vê essa questão. E o principal que eu queria dizer, né? Tivemos o La Manada, um caso midiático também, muito conhecido na Espanha, em que os acusados de estupro receberam penas brandas. E gerou muita revolta na Espanha, levando a justiça ou as autoridades a fazerem uma nova lei, endurecendo a lei, dando mais peso às declarações, à denúncia da vítima, o que a vítima declara, fala. Agora vem o caso do Daniel Alves, que é muito midiático também. Ou seja, existe todo um contexto nisso. Tudo isso piora a situação do Daniel Alves, doutora? Olha, eu acredito que sim, porque depois desse caso de estupro coletivo que chocou o país, eles endureceram realmente a lei relativa a crimes sexuais, né? É uma lei até que, se eu não me engano, o nome da lei é Só Sim é Sim. E aí, eles, além de terem aumentado a pena para o estupro, que lá eles chamam de agressão sexual, eles fizeram eles criaram um conceito de consentimento. Então, para que seja caracterizado o estupro lá na Espanha, não é necessário, que nem aqui no Brasil, a grave ameaça ou a violência. É necessário apenas que se prove que a vítima não deu consentimento para que fosse realizada aquela relação sexual. Então, basicamente, lá na Espanha, a não ser que tenham provas concretas de que a vítima expressou livremente a sua vontade e tenha demonstrado, através de atos muito claros, que ela queria ter aquela relação sexual, isso vai ser considerado um estupro. Então, eu acho que isso agrava o caso do Daniel, no sentido de que a palavra da vítima é muito importante, e mesmo que não haja ali sinais nela de agressão e violência, que a gente já viu que há sinais,
mas mesmo que não houvesse, a palavra dela no sentido de que ela não consentiu tem muito mais peso depois que essa lei foi promulgada. Então, isso piora a situação dele, no sentido de que há mais chances dele ser condenado e também no sentido de que agora a pena, ele pode ser condenado a uma pena até de 15 anos, dependendo das circunstâncias do caso e também das agravantes que poderão ser aplicadas pelo juiz. Então, nesse sentido, eu acredito que agrave sim a situação dele depois que essa lei foi promulgada lá na Espanha. Muito bem, sobre o caso Daniel Alves, a gente conversou com a advogada criminalista Beatriz Caligari. Bia, obrigada pela sua entrevista, um bom dia, uma ótima sexta-feira. Obrigada, bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Zé continua mais um pouco com a gente já volta a falar de esportes, Zé, mas agora